Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Você recebe a bênção do Senhor? Amém. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem juntamente comigo na carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós leremos alguns versículos deste capítulo. Nossa meditação vai ser baseada nele. Enquanto os irmãos estão encontrando o texto, eu quero que a gente pense sobre os dias que estamos vivendo hoje. Não têm sido dias fáceis. Não têm sido dias tranquilos. Não têm sido dias de paz. Não é novidade para ninguém que os dias que vivemos são dias maus. Estamos saindo de uma pandemia que fez todo um estrago na nossa sociedade. Estamos sofrendo algumas oscilações na nossa economia, nossa política. Vemos sempre nos noticiários que ideologias e agendas anticristãs estão sendo defendidas em todos os lugares. Há também, mais perto aqui de nós, talvez, na sua empresa, onde você trabalha, onde você também é empresário, é notável ver aqui na nossa cidade quantos cortes foram feitos, quantos empregos, foram cortados durante esses últimos dias. Alguns irmãos também que perderam entes queridos, alguns amigos bem próximos meus, que perderam seus familiares, perderam seus tios, seus avós. São dias difíceis. Há pressões de todos os lados, inclusive em nossa mente. Na última oportunidade a gente falou sobre saúde emocional e realmente isso tem acontecido. Há pressões de estresse, há pressões de ansiedade e depressão sobre muitos de nós, e o que temos para ver aqui é: será que há luz no fim desse túnel? Será que há alguma esperança para nós em meio a essa coisa caótica que tem acontecido? E para ainda acelerar as coisas, este é um ano político, um ano que estamos percebendo muitas tensões políticas. Como, irmãos, permanecemos na fé? Como permanecemos em Jesus em meio a tudo que tem acontecido? Em meio ao desânimo que alcança o nosso coração, em meio ao esgotamento por conta da correria da nossa agenda, por conta dos estresses, o que devemos fazer? Como permanecer na fé em meio a todas essas pressões? Há uma impressão de que parece que o sofrimento não escolhe quem ele atinge. Talvez você está bem num dia, no outro parece que caiu 2 bombas ali no seu colo para você poder resolver, ou notícias trágicas que você precisa absorver e lidar com elas. Uma coisa é certa, que na palavra do Senhor nós vemos vários exemplos de homens e mulheres que passaram por tribulações. E o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Se o Senhor disse, queridos, então é óbvio, é claro que cada um de nós teremos sim as nossas lutas, as nossas tribulações. Elas podem ser em intensidades diferentes, podem ser de caráter diferente, mas todos sofremos tribulações, sofremos pressões, sofremos dor. A diferença, querido, não está em quem sofre e em quem não sofre, mas em como nós encaramos e como nós agimos em face a esse sofrimento. Como eu e você nos comportamos quando as coisas dão errado? É bem fácil nós nos comportarmos quando as coisas vão bem, não é verdade? Quando as coisas estão tranquilas, quando está tudo em ordem na nossa vida. Mas o que fazer quando as coisas começam a dar errado? As pessoas sem Deus, quando passam por sofrimentos, elas olham e percebem elas como um fato em si mesmas, uma tragédia, algo que aconteceu. Ou de um jeito muito otimista, Vamos pensar se essas pessoas fizeram o Summit, por exemplo, já vão saber que esse sofrimento ele vai ser, na verdade, algo que vai alavancar a vida dele, que vai forjar ele, vai tornar ele mais resiliente. Mas como é a imediata reação em face ao sofrimento? Talvez eles murmurem, talvez eles reclamem, talvez pegam alguns atalhos. Poxa, deu errado isso aqui na minha empresa. Deixa eu pegar aqui um atalho, uma coisa debaixo dos panos. Ou ainda, zombam e blasfemam a Deus, se afundam nos seus vícios, em bebida, em cigarro, em drogas, em pornografia. Ou até mesmo agem com violência.
essa é a reação natural do homem sem Deus. Essa é a reação, querido, natural da nossa carne. Mas e nós que nascemos de novo? E nós que temos uma nova natureza em Deus? Nós não devemos agir dessa forma. Nós não devemos encarar dessa forma. Nós que temos o Senhor devemos reagir de uma outra maneira. Então, como reagir? Como lidar com tudo isso e ainda permanecer na fé? Há uma música que eu gosto muito, ela se chama 17 de Janeiro. É uma música composta pelo irmão Tiago Arraes. E nessa canção, já na primeira frase, é uma frase desafiadora para mim. E também é para todos nós. A primeira frase dessa canção diz: eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Como? Você olhar a tristeza nos olhos, aquilo que está dando errado, a tragédia, e ainda sorrir? Como isso é possível? Irmãos, nós podemos cantar isso com confiança. Porque Deus sim tem os seus motivos e Ele é soberano em sua sabedoria, infindável em sua sabedoria, ao permitir que eu e você passemos por tribulações. Mas Ele já deixa claro, pelo menos aqui, se a gente for pegar, pelo menos 3 motivos. O primeiro deles é para o nosso bem. Você já conhece o texto de Romanos que vai dizer que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por quê? Porque nós amamos a Deus. Nós entregamos a nossa vida a Ele. Se a gente entrega a nossa vida dele, a nossa vida é dele. E Ele age em meio às circunstâncias para o nosso bem, que é sermos forjados ao caráter de Jesus. E isso, Tiago também diz, pelo menos o segundo motivo de qual passamos por provações, é para gerar perseverança em nós. Porque é difícil sim, as coisas são difíceis, a vida é difícil, mas com Deus nós sabemos que essas dificuldades geram em nós perseverança. E por último aqui, pelo menos o terceiro motivo, é o que nós vamos meditar hoje. Hebreus capítulo 12. Nós leremos ali a partir do verso 5, acompanha essa leitura comigo. Ela diz: e vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. Diz assim comigo: Deus me trata como filho. E a qual filho a quem o pai não corrige? Se Deus te trata como um filho, é óbvio que Ele é o pai. E qual pai que ama o seu filho que não o disciplina, que não o corrige, que não diz: ei, você está andando aqui de um caminho errado, vem mais para cá, ó, porque senão as coisas não vão dar certo para você. Ou você vai sofrer coisas que não são para você vai ver algo que não é para você neste caminho. Não, vem para cá. Qual pai que ama o seu filho que não corrige ele? Irmãos, eu vou fazer aqui uma pesquisa, sei que vai dar a maioria. Quem são pais e mães aqui? Levante a mão. Você que está na internet, bota um emoji de mão levantada aí. Vários irmãos. Temos vários pais e mães aqui. Irmão, se você vê seu filho fazendo uma coisa errada, você vai deixar? Não. O que você vai fazer? Corrigi-lo. Porque você quer o que dele? O bem dele. Você ama o seu filho, a sua filha. Então você faz tudo para o bem dele. E é isso que Deus faz conosco. Deus nos ama como um pai e age como tal. Mas diferente de nós que somos imperfeitos, diferente de nós que somos quebrados, Deus é perfeito e bom. E Ele disciplina da maneira correta, Ele disciplina do jeito certo e nos ensina essa disciplina. E aí, eu não vou me atrever a entrar nessa área, a gente tem um expert aqui, o pastor Anderson, já deu até a escola de paz, né, pastor? Já falou bastante sobre isso aqui, então a gente não vai se ater a esse sentido. Mas a gente vai entender como nós, como filhos, precisamos responder a essa disciplina. E aí, aqui o escritor de Hebreus, ele vai relatar sobre como é a disciplina
nossa, como pais, mas no verso 11 é onde eu quero chegar com os irmãos. Hebreus 12, 11 vai dizer, na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. E agora aqui, todos aqui são filhos. Vocês gostavam de ser corrigidos? Não é legal. Não é feliz. Levar ali uma chinelada, né? Meu pai, quando me corrigia, ele usava o Rider, né? Naquela época, o Rider, ele pesava 5 quilos cada pé. E aí, ele, nossa, amava usar o Rider, não sei porquê, né? Mas ele gostava do Rider. E, irmãos, não era legal. Não era gostoso. Eu não me sentia feliz sendo disciplinado. E talvez você, que tenha sido disciplinado aí fisicamente, pelas mais diversas coisas possíveis, né, você também sentiu que aquilo não foi motivo de alegria, mas de tristeza. Mas, ainda bem que o versículo continua. Porém, mais tarde, e aí agora está todo mundo aqui, já quase na fase adulta, sabe que, agora eu sei por que meu pai me corrigiu. Então, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Irmãos, Deus nos ama tanto, tanto, que Ele nos corrige como um pai. E essa correção não é para nossa destruição, mas para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa santificação, para nos ensinar a depender dEle e a desejarmos as coisas que realmente são excelentes. O contexto dessa carta é que os irmãos aqui, os hebreus, eram judeus convertidos ao cristianismo e estavam passando por uma perseguição terrível. Irmãos, é diferente de uma perseguição em que o governo estava os perseguindo. Não, eles estavam sendo perseguidos pelos de perto. Quantos aqui, isso aqui tem vários, quantos aqui são os únicos convertidos na sua casa? Tem vários irmãos que levantaram as suas mãos. Glória a Deus, porque quando o Senhor me alcançou os meus pais também. Mas não é a realidade da grande maioria dos jovens e adolescentes. E quando eles estão dentro de casa, orar para eles é mais difícil do que para mim e para você, que temos a casa inteira lá cheia de crentes. Para eles jejuarem é mais difícil ainda, porque existe uma pressão da sua família. Por que você vai fazer isso? Para eles poderem ter uma disciplina espiritual é pressão, é difícil. Mais ainda, se é difícil para nós conseguirmos lidar com as coisas do mundo e ainda temos um relacionamento com Deus, imagina aquela pessoa que é crente sozinha dentro de casa. E é o caso desses irmãos, que estavam sendo perseguidos não por algo longe deles, não, mas dos de perto. Estavam sendo perseguidos por sua família, por seus amigos, a voltarem às práticas antigas, a esquecerem do sacrifício de Jesus e voltarem a ter uma fé judaica. Uma fé baseada em obras, em sacrifícios. E aqui o autor aos Hebreus, ele está dando a partilhar esses fardos uns com os outros. Nós também precisamos entender que o sofrimento não se passa de forma passiva. Não tem como eu sofrer sentado no meu sofá e aguardando o tempo passar. Porque os problemas não se resolvem com o tempo, irmãos. Eles precisam de ação. E aqui, Deus, através do autor aqui da carta aos Hebreus, está dizendo, hajam em meio ao sofrimento de vocês. Há uma coisa para se fazer. Não tem como nós ficarmos sentados esperando que as coisas se resolvam. Não, nós precisamos fazer algo em meio ao sofrimento. Há uma ação para que eu e você façamos. E aqui o texto levanta 4 ações. 4 ações que eu e você precisamos fazer durante essa pressão, esse sofrimento, essa dor. E uma que nós não devemos fazer. E a primeira ação que nós devemos fazer está ali no verso 12 e 13. Leia comigo. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. A primeira coisa, queridos, que nós precisamos fazer durante o sofrimento é que nós devemos vencer o desânimo. E talvez você entrou aqui nesse lugar, ou você sintonizou aqui a nossa programação pela internet, desanimado. Talvez você chegou e está ouvindo essa palavra, sentado e com uma tristeza no seu coração, com a sua energia emocional lá embaixo, cansado, às vezes com medo. Aqui a palavra fala como um joelho vacilante, aquele joelho tremendo.
por aquilo que vai acontecer na segunda-feira, às vezes ansioso, com o coração acelerado. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é vencer esse desânimo. E aqui esses 2 versos, o 12 e o 13, eu fico imaginando aqui como uma ilustração de Deus trazendo nós, como seu exército, seu time, sua família, para perto e dizendo: meus queridos, falta 10 minutos para o jogo acabar. Falta pouco. A gente precisa dar um gás agora. Irmãos, a nossa vida aqui é passageira. Então, falta pouquinho, irmãos, para a gente estar com o Senhor. Falta pouquinho. Então, aqui, ele vem com essa mensagem dizendo: se esforça mais um pouco. Fortaleçam as suas mãos e os seus joelhos para que eles não vacilem. Irmãos, ele está dizendo, nós podemos ter força durante o sofrimento. Muitas vezes a gente fica pensando: poxa, mas eu só vou conseguir estar forte, estar bem, estar cheio de energia quando toda essa dor passar. Irmãos, o Senhor nos promete que Ele vai nos revigorar em meio à dor. E não no final, mas no meio da dor. Enquanto a gente corre, Deus renova as nossas forças, amém? Aqui ele está trazendo essa ilustração porque lá no início do capítulo ele está falando sobre correr a caminhada cristã. E aqui ele continua dizendo: irmãos, vamos nos fortalecer, falta pouco. Para quem gosta de academia ou já treinou aí numa academia, sabe que existe uma frase que se usam muito, que se chama no pain, no gain. Várias vezes, né, pastor? A gente está treinando junto ali segunda-feira, quarta-feira. Eu e o pastor Valtenir lá na mesma academia e a gente, exercitando a saúde. Mas, para quem já nunca treinou, vai fazer aquele primeiro treino. Vai lá, faz um treino de agachamento, lá com bastante treino de perna. O que acontece no dia seguinte e principalmente no depois? Muita dor. Irmãos, eu estou exatamente com essa mesma dor. Eu voltei a treinar alguns dias atrás e, meus músculos estão doendo. Mas eu me sinto incomodado com essa dor? Claro, dói. Mas eu sei que ela é para o meu bem. Porque a frase no pain, no gain quer dizer sem dor, sem ganho. Não existe cápsula mágica. Que você está, assim, no shape que eu estou, toma a cápsula e fica fortão, bonitão. Não existe, irmãos. Não tem atalho. É esforço. É dor. É pressão, é peso, é carga para carregar. E aqui na nossa vida é da mesma forma. Deus usa o sofrimento para fortalecer-nos. Talvez a pressão que você está sentindo assim é para que o Senhor fortaleça os seus joelhos. É para que o Senhor fortaleça as suas mãos. E não só sozinho, mas Deus usa não só as circunstâncias, mas os irmãos. Irmãos, quantas vezes eu chegava desanimado e desacreditado, porque acontece com todo mundo. Obreiros e pastores, eles não são isentos do sofrimento, não são isentos do desânimo, não são isentos de tristeza e de dor. Mas quantas vezes eu cheguei, irmãos, no meu grupo de discipulado, cansado, energia emocional lá embaixo, e eu fui fortalecido pelos meus irmãos. Eu ia, falei, poxa, tem o nosso encontro, eu sei que é importante, mas eu estou tão cansado. Eu estou tão sobrecarregado. Nossa, essa semana foi tão difícil. Mas aí eu chegava no encontro e os meus irmãos me faziam tão bem. Eles fortaleceram os meus joelhos, fortaleceram as minhas mãos. Irmão, só que você só vai conseguir isso uns aos outros. Por isso que, se você for olhar lá o nosso roteirinho de discipulado, é orando uns pelos outros, sujeitando uns aos outros, ensinando uns aos outros. Porque é nos uns aos outros. Para os discípulos de primeira e segunda geração, ainda a gente teve um material falando sobre uns aos outros. Irmãos, porque existe uma bênção especial uns aos outros. Tem bênçãos que você só vai alcançar do Senhor uns aos outros. Porque o cristianismo não é uma fé que se vive isolada. É uma fé que se vive no coletivo. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. E a segunda ação que nós devemos ter em meio ao sofrimento, em meio à dor, é que nós devemos alinhar o nosso relacionamento com Deus e com os outros. E isso acontece
descrito, ali no verso 14. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E é bem verdade, irmãos, que boa parte dos nossos problemas, talvez aí uma grande maioria, vem das pessoas, não é verdade? Poxa, esse problema aqui aconteceu porque fulano de tal fez isso. Grande parte dos nossos problemas vem porque as pessoas nos magoam, nos decepcionam, nos perseguem, testam nossa paciência até o limite. Mas quando este sofrimento, essa dor, essa pressão cria esses combates, a disciplina de Deus, por meio do sofrimento, nos dá paz. E aqui tem uma ilustração muito típica. Em casa somos eu e o meu irmão, né, os únicos filhos dos nossos pais. Talvez vocês os conheçam, ele estava tocando violão hoje aqui. E é engraçado como na nossa adolescência, se tinha uma coisa que nós éramos, era como cão e gato. Eu e meu irmão éramos terríveis, minha mãe diz. Que nós brigávamos muito. A nossa diferença de idade é muito pequena, né? Nós temos 1 ano e meio só de diferença. Então, imagina, queríamos medir forças um com o outro, né? E isso acontecia no braço, óbvio, né? Então, a gente tinha essa coisa, vamos brincar de lutinha? Sim, né? Sempre um saía chorando. Mas a gente ficava nessa guerra uns com os outros. Mas, irmãos, só tinha uma coisa que trazia paz dentro de casa. O Raider do meu pai. Paz, plenitude. Irmãos, meu pai chegava em casa, pegava o chinelo, não tinha mais gritaria, as coisas estavam tudo no lugar. Tipo assim, uma paz, sabe aquela paz assim que dava para escutar os passarinhos cantando na rua? Irmãos, isso acontece com a gente também. Se a gente está em guerra uns com os outros, em tristeza, em rancor, em falta de perdão, irmãos, Deus usa a disciplina para gerar paz no meio de nós. E essa disciplina, irmãos, vem por meio da dor, vem por meio do sofrimento. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele diz: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Irmãos, tem algo que depende de você? Tem o perdão que precisa ser liberado por você? Libera. Tem algum rancor que você precisa tirar, arrancar da sua vida? Você precisa se consertar com uma pessoa? Resolve. É isso que Deus espera dos filhos maduros dele. Que os desentendimentos se resolvam. Porque, irmãos, são as crianças que ficam emburradas e com um bico desse tamanho. São as crianças que ficam encrespadas umas com as outras, emburradas. Eu não quero mais brincar com você. Os adultos sentam e se resolvem. E Deus quer filhos maduros, irmãos. Deus quer filhos maduros. Dentro do nosso coração, nós precisamos dizer: Deus, usa o teu chinelo em mim, Jesus. Eu me submeto, Senhor, à tua disciplina. Eu quero ser tratado porque eu quero viver em paz. Eu quero viver em paz com o Senhor e em paz uns com os outros. É estranho, à primeira vista, às vezes a gente não imagina que Deus possa usar as situações difíceis da nossa vida para fazer com que a gente viva em paz. Mas é exatamente isso que Ele faz. Em sua soberana sabedoria, Deus, como a gente já leu, nos chama de filhos, nos trata como filhos. E o Senhor Jesus, falando um pouco sobre o reino de Deus, Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele vai dizer que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, queridos, um selo que a gente precisa carregar como filho de Deus, não só aqui dentro, mas também fora das portas da igreja, é que nós devemos ser pacificadores. Irmãos, e Deus usa as circunstâncias para gerar isso dentro de nós. Esses irmãos, a qual o autor estava escrevendo, eles estavam sendo perseguidos pelos outros judeus, não pelos seus irmãos da fé. Porque, irmãos, convenhamos,
a gente aqui é, entre aspas, fácil da gente se acertar. A gente entende, poxa, ele sabe que Jesus, que Deus perdoou os seus pecados e precisa me perdoar também, então ele já vai com confiança para poder se acertar com o irmão. Entre nós, irmãos, que concordamos, que vivemos a mesma fé, joia, as coisas se resolvem melhor. Mas esses irmãos aqui, eles estavam sendo perseguidos por aqueles que não pactuavam da mesma fé. Eles estavam sendo perseguidos e oprimidos por pessoas que não concordavam com eles. Mas aí o autor vai dizer aqui, esforcem-se para viver em paz com... Não é só com o irmão que está do lado, não é só com o meu cônjuge, com os meus filhos, com meus pais, com os meus pastores, meus líderes. Não, é com todos. Viver em paz com quem tem a mesma posição política é fácil. Mas e quem tem uma posição política diferente da sua? Você consegue viver em paz com ele? Você não precisa concordar com a mesma coisa. Mas você vive em paz, você vive em harmonia. Se essa pessoa torce para um time diferente do seu, é guerra? Ou vocês conseguem viver em paz? Viver em harmonia? Será que a gente consegue viver em paz com aquelas pessoas que nos perseguem? Que nos perseguem no trabalho, dando rasteira? Que nos perseguem, armando situações para que a gente caia? A gente consegue viver em paz com os nossos perseguidores? Como nós temos vivido, irmãos? Será que a gente tem vivido uma vida na carne, em meio a um monte de discussão fútil e briga para lá e para cá? Ou será que a gente tem vivido uma vida no Espírito, que produz fruto do Espírito? Gálatas 5 vai falar desse fruto. Esse fruto que tem sabores diferentes num fruto só. E que, irmãos, muitas vezes não somos nós que experimentamos, mas é o outro. Nós produzimos o fruto do amor e o meu irmão colhe esse fruto do amor de mim. Eu produzo o fruto de paz. Poxa, esse irmão está colhendo paz de mim. Paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio, bondade. Temos vivido essa vida no Espírito, dando esses frutos às pessoas que vêm se relacionar conosco? Ou temos vivido uma vida na carne, onde é olho por olho, dente por dente? Nós precisamos seguir em paz com todos, para que a disciplina cause efeito em nós. E isso quer dizer liberar o perdão, pedir perdão, se reconciliar, se acertar. E é óbvio, queridos, que essa paz, ela não é uma paz a qualquer preço. Essa paz não exige que você seja conivente com as atitudes que as pessoas têm. Porque essa paz, ela está ligada à santidade. Por isso eles estão até mesmo no mesmo versículo. Persigam, busquem a paz e também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O salmista, ao escrever o Salmo 34, ele vai dizer: afaste-se do mal e faça o bem, e busque a paz com perseverança. Irmãos, nós precisamos sim buscar essa paz, mas também a santificação. Porque nós sabemos que ela é coisa fundamental, chave fundamental. Para quem já foi lá no nosso templo na Avenida Rotary, sabe que nós temos um banner ali na direita. E ela diz: santificai-vos. Irmãos, nós precisamos nos santificar. Porque isso é vital para vermos o Senhor. Irmão, de verdade, o que adianta a gente passar por tanta tribulação nessa vida, se a gente, ao final dela, a gente não vê o Senhor? Tudo isso é vão. A nossa expectativa, a nossa esperança deve ser contemplar a face do nosso Criador. Esse deve ser aquilo que move o nosso coração, incendeia o nosso coração de paixão. É isso que deve nos mover a vir até aqui no domingo de manhã. A partilharmos a vida uns aos outros, porque ao final de tudo isso, irmãos, a gente vai ver o Senhor. A gente já está partilhando de bênçãos. Isso aqui já é maravilhoso. Isso aqui já é incrível. Mas tem algo a mais que o coração do homem nunca sonhou.
é ver ao Senhor. Só que sem santificação nós não o veremos. Os impuros não entrarão no reino dos céus. E é por isso que Deus nos permite passar pelas situações difíceis, passar pela dor, para sermos purificados. Hoje em dia, nós, quando precisamos limpar um tapete, a grande maioria usa ali o seu aspirador de pó, ou ainda leva em algum lugar para poder ser lavado. Mas, há algum tempo atrás, e alguns ainda fazem isso, para se limpar um tapete que estava muito impregnado de pó, as pessoas penduravam ele no muro, ou penduravam ele no varal, e começavam a fazer o que com o tapete? Bater. E bate, e bate, e bate no tapete, e bate no tapete, e surra o tapete, e joga ele no chão, e vira para lá e para cá, e vira para lá e para cá, e vira para lá e para cá. Irmãos, deixa eu te contar um spoiler. Nós somos o tapete. E o Senhor está nos limpando, irmãos. Tem sujeira que não sai com aspirador de pó. Não sai com o paninho. Tem sujeira que não sai com a escovinha. Tem sujeira que só sai sendo batido, sendo esmagado, sendo surrado. Mas quando essa pessoa bate, surra e faz o que faz com o tapete, ele quer destruir o tapete, irmãos? Não. Ele quer deixar o tapete mais bonito, mais limpo. Irmãos, tem coisa em nós que não é possível de ser tratada com uma pregação bonita, com uma música bem cantada. Tem coisa que é só na base do sofrimento. Tem coisa que é só na base da dor. E Deus nos torna mais santos através das dificuldades. Porque quando os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, ali o pecado surgiu na humanidade e impregnou a nossa carne. E aí, a partir dali, o pecado faz parte de nós. E tem coisa, irmãos, que não sai ali. Irmão, no conselho. Tem coisa que Deus vai ter que forjar. Vai ter que destruir o vaso para refazer ele. Porque o Senhor quer nos purificar. Ele quer nos fazer santos até o dia que a gente alcançar a plenitude dessa santidade e a gente vê-lo. Irmãos, então é um prazer, como o Tiago falou. Tenha um motivo de grande alegria quando você passa por provação, porque você está sendo forjado, você está sendo santificado, você está sendo melhorado para que você possa ver o Senhor. E se isso for o que você mais anseia, se ver a face de Deus for o seu maior desejo, então você sim quer passar pela provação, porque você sabe que isso vai te santificar. E se a santificação é o processo mais importante que eu e você precisamos passar aqui, vale a pena perder qualquer outra coisa nessa terra, para que o Senhor possa nos entregar aquilo que é de mais excelente. E em meio à dor, Deus pode levar os bens. Em meio à dor, Deus pode levar a nossa saúde. Deus pode levar os nossos recursos. Deus pode levar tanta coisa, mas justamente para nos dar mais dele. Uma pessoa que passou exatamente por isso é Jó. Jó, no capítulo 1, vai relatar sobre quem Jó era. E não era um autor escrevendo sobre ele, ou que as pessoas falavam sobre ele, mas o próprio Deus falava sobre Jó. E o que era que Deus fala sobre Jó? O Deus que sabe todas as coisas, que nos conhece melhor do que nós mesmos. Falava que Jó era um homem íntegro, um homem que servia a Deus, um homem que tinha um coração alinhado. Esse era Jó. Mas você sabe que a partir dos capítulos seguintes é relatado algumas pequenas coisas que Jó passou. Jó perdeu seus bens, seus bois, seus servos, todos os seus filhos morreram. Sua esposa começou a praguejá-lo. Os seus amigos começaram a desacreditar dele. E uma doença tomou o seu corpo. Ao final, a gente vê Jó ajoelhado no pó, na cinza, com a sua pele
toda rasgada, toda triturada pela doença. A sua mulher praguejando, dizendo: amaldiçoe esse teu Deus e morre. E os amigos, aquelas pessoas que estavam mais próximas de Jó, falam assim: com certeza você é um pecador. Porque para vir sobre você tamanha desgraça, você fez alguma coisa com Deus. Mas Jó era um homem íntegro. É certo de que a gente vai ler todo o livro de Jó e vai entender que Jó começou a questionar a Deus. Mas aí, ao final, Jó capítulo 42, ele vai dizer: Senhor, tudo que eu falei aqui e perguntei, eu não estava entendendo nada do que eu estava falando. Antes, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Como dizem, pega essa chave. Há um conhecimento de Deus que você só alcança por meio do sofrimento. E se a gente quer conhecer mais o Senhor, cantamos a música Quero Conhecer Jesus, porque este amado é o mais belo entre os milhares e milhares. Ele quer revelar essa beleza a nós, mas há certos aspectos que ele só se revela em meio à dor. Vale a pena, irmãos, passarmos pelo sofrimento, porque sabemos que isso vai nos impulsionar a um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Senhor. Por isso, aceite a correção do Senhor. Seja submisso àquilo que Ele tem feito na sua vida. O processo da santidade, ele não é opcional, mas uma necessidade absoluta, pois sem ela ninguém verá o Senhor. A terceira ação que nós devemos ter é que nós precisamos permanecer na graça de Deus. E ali está no verso 15, acompanhem comigo. Ele diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. E talvez, lendo aqui agora, para nós, crentes do século 21, não faça tanto sentido para nós. Como assim sair da graça? Irmãos, o autor aqui ele está falando com pessoas que vieram da lei. Vieram de um lugar onde eles cultuavam um Deus que exigia sacrifícios. E agora ele está dizendo: cuidem para que ninguém volte para lá. Cuidem para que vocês não abandonem essa graça maravilhosa de Deus e voltem a fazer o que vocês estavam acostumados a fazer, a pagar pelas coisas que são de graça. E aqui, o autor Raymond Brown, ele está correto quando diz que os crentes hebreus, eles começavam a sua vida de fé somente pela graça salvadora de Deus. E é somente pela graça que eles poderiam continuar. Não tinha outro jeito. A pressão era tamanha que é somente a mão de Deus para livrá-los, para conseguir preservá-los. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer: como cooperadores de Deus, nós insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Aplicando para nós, aplicando para mim, para você, muitos de nós gostamos de uma vida cheia de regras. E a gente gosta que esteja tudo bem listadinho. Pode isso, não pode aquilo. Pode vestir essa roupa, não pode vestir essa roupa. Pode ir em tal lugar, não pode ir em tal lugar. Pode comer isso, pode não comer aquilo. Pode beber isso, pode não beber aquilo. E lista, e regra, e regra, e regra, e regra. E aí a pessoa faz uma cartilha de como ser um cristão, imprime e coloca no final da Bíblia, depois aí das concordâncias ou o cantor cristão. Fecha, e isso aqui é a palavra de Deus. Quer viver a vida cristã como algo comportamental pura e simplesmente. Irmãos, quantas vezes as pessoas chegam pedindo oração e falam assim: irmão, ora para mim para que meu esposo pare de beber. Falei: tá, irmã, mas o teu esposo é um crente? Não. Mas, irmã, você prefere que ele pare de beber? Você pedir para a gente orar para que ele fosse salvo. Quantas vezes, né, pastores, aqui a gente já... vamos orar pela libertação do meu filho das drogas. Irmão, vamos orar para ele se converter.
Porque aí quando ele receber a Jesus, ele sabe que aquilo é muito melhor do que as drogas que ele está usando. E naturalmente essa pessoa abandona. Irmãos, a gente tem o costume de focar nas coisas que a gente vê. Sendo que o que importa é primeiro alcançar o coração, o que está dentro. Não adianta nada eu vir aqui e pôr uma roupinha de crente, e falar como crente, e agir como crente, sendo que eu não sou crente por dentro. Aqui não adianta nada eu seguir os rituais, sendo que o meu coração está longe do Senhor. Muitos fracassos que nós, como cristãos, sofremos, devem-se a uma falta da gente se apropriar dos benefícios da graça de Deus. E aqui eu também não vou me delongar, porque alguns meses atrás, o pastor Luciano Subirá estava exatamente aqui falando sobre isso. Se você não esteve presente, eu te encorajo a você adquirir o livro La Graça Transformadora e você ler pouco mais aí de 500 páginas só sobre isso. Existe a graça do Senhor, a qual nós podemos acessá-la, e nós precisamos interagir com ela. Então, boa parte daquilo que eu e você estamos vivendo e sofrendo, sabe aquele pecado que nunca sai da sua vida? Sabe aquilo que talvez você já tenha jejuado, já tenha pedido para as pessoas orarem, e já se virou do avesso, fez cura e libertação, mas você não se livra desse pecado? Irmão, é falta de você interagir com a graça de Deus. É falta de você pedir, Senhor, eu preciso de graça, porque sozinho eu não consigo. Pelas minhas forças eu não consigo. E é certo que nos nossos dias há uma polarização, e aí se dividem em dois extremos. As pessoas que querem viver uma vida baseada em regras, numa cartilha, num legalismo de pode e não pode, e dá valor à coisa que é externa e ignora o que está no coração. E há o outro extremo das pessoas que vivem na hipergraça. É a heresia do momento, onde, não, calma, Deus é amor. Deus não é pai? Ele te ama. Não, ele vai relevar isso aqui que você está fazendo. Não, fica relax. Good vibes, Deus é amor. Irmãos, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus é fiel à sua palavra, e Ele diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. Então Deus é amor, mas Ele é justiça. E como que a gente consegue viver no equilíbrio, Ricardo? Vivendo pela graça. Aquele que vive pela graça sabe que não merece nada. Sabe que nada que ele possa fazer vai fazer Deus amar ele mais. Aquele que vive pela graça entende que tudo que ele tem foi Deus que deu. Gratuitamente. O fôlego de vida, o ar que você está respirando, você não comprou esse oxigênio. Deus te deu de graça. O teu coração que está batendo, você não comprou o seu coração. Deus te deu de graça. Sua família, seus amigos, essa comunidade, você não comprou. Deus te deu pela graça. A graça nos dá bênçãos inúmeras. E se a gente consegue viver pela graça, se a gente pode viver pela graça, e deve, como a palavra nos ensina, o nosso coração pode ser consolado, fortalecido, porque sabe que o bem mais precioso que temos é a salvação. E aí, nenhum sofrimento, nenhuma dor é grande demais comparado àquilo que o Senhor deu para nós. Mas quando a disciplina e o sofrimento vêm, há aquelas pessoas que não estão com o coração na graça. Há aquelas pessoas que vivem a vida cristã, ou na hipergraça, ou numa vida legalista. O que é gerado no coração não é o caráter de Jesus, mas é a ingratidão. Mas eu fiz tudo certinho.
Eu fiz a campanha da oração perseverante 7 quintas-feiras. Por que Deus não me abençoou? Ah, mas eu levei o meu filho no contágio, todos os contágios. Mas por que ele se desviou? Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo, eu paguei o dízimo todos os meses. Eu ofertei em todos os cultos. Por que eu fali? Quem vive numa vida de legalismo, onde se faz as coisas por merecerem, irmãos, não vai dar certo. A vida cristã é pela graça. Se temos, é porque Deus deu. Se você tem uma condição financeira boa, Deus te deu. Deus te deu força para trabalhar. Deus te deu inteligência para pensar nas coisas. Se você tem alegria e vitalidade, é porque você dormiu numa cama boa, que Deus te deu. É porque você comeu uma boa comida, que Deus proveu. É porque você tem saúde, porque Deus provê as circunstâncias para que você tenha saúde. Mas e se você não tem nada disso? Você tem a Jesus, que é suficiente por todas as coisas. Porque, irmãos, o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? O Senhor é aquilo que nós temos de mais precioso. Nós precisamos permanecer na graça. Permanecer na graça. E não cair nos extremos, mas viver a vida na graça de Deus. Deus nos dá as dificuldades, irmãos, para que a gente possa compreender que Ele é suficiente e a gente fuja dessa vida legalista ou dessa vida que todas as coisas vão bem, da good vibes de Deus. Não, isso não existe. A vida pela graça mostra que Deus é suficiente no sofrimento. Deus é suficiente na bonança. Deus está conosco em todo o tempo. E a última ação que nós temos que ter em meio ao sofrimento, em meio à dor, é que nós devemos nos prevenir contra a raiz amarga. E aqui está no final do verso 15. O 15 vai dizer: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, ponto. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E aqui todos os teólogos são unânimes quando dizem que o autor está fazendo uma referência a uma erva daninha. E se você já teve um jardim, você percebe que você não pode tirar os teus olhos do jardim. Se você descuidou, cresceu a erva daninha e as flores que você queria foram tudo sufocadas. Por quê? Porque a erva daninha cresce mais rápido. A amargura, aqui que ele compara com essa planta, a amargura cresce mais rápido do que a gratidão, do que as flores bonitas. Já percebeu que é muito mais fácil eu e você nos lembrarmos daquilo que nos magoou do que nos lembrarmos de motivos para que sejamos gratos? É porque a amargura ela cresce muito mais rápido. Ela se alastra com muita facilidade. Essa amargura, irmãos, não é somente contra as pessoas que o autor está escrevendo aqui, mas também uma amargura contra Deus. Uma amargura que pode gerar dentro do nosso coração quando a gente pensa: poxa, se eu estou cumprindo todas as regras que Deus me disse, todos os mandamentos, por que Deus não faz as coisas darem certo na nossa vida, na minha vida? Irmãos, quando começa a surgir esse sentimento amargo, essa coisa no seu coração, irmãos, só existe uma coisa para fazermos. É o que você faz com a erva daninha. Você deixa ela se proliferar? Não, senão ela vai acabar com o seu jardim. O que você faz com ela? Arranca. Porque, irmãos, não adianta podar. Muitas vezes não adianta passar o veneno. Tem que arrancar. Com bulbo e tudo. Arranca fora do seu coração essa amargura, irmão. Arranca fora isso. Se você, ao olhar para dentro do seu coração, você fala assim: poxa, ó, eu tenho uma mágoa contra aquele irmão. Ou eu tenho uma mágoa contra Deus. Porque eu fiz isso, 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 e ele não respondeu como eu queria. Irmão, Deus não é um Papai Noel que dá presentes para nós se a gente se comporta bem.
Muito menos um gênio da lâmpada que, se a gente pede, esfrega lá, ele vai lá e nos concede 3 desejos. Nosso Deus é o Deus soberano. Um Deus todo-poderoso, autossuficiente. A amargura, irmãos, ela é contagiosa. Ela é um veneno que se dissipa facilmente. E é por isso que eu e você precisamos sondar não só o nosso coração, mas das pessoas que estão perto de nós. Por isso, quando você está ali no seu almoço de domingo, e você vê que tem alguém ali com o coração amargurado, falando mal um do outro, ou rancoroso, irmão, o que você tem que fazer é não se deixar ser contaminado por essa amargura. Essa é a primeira coisa. Focar seus olhos em Jesus. Mas a segunda coisa é você, como filho de Deus, representante do Senhor nessa terra, agente do reino de Deus, você tem que chegar nessa pessoa e olhá-la como uma pessoa que está ferida, uma pessoa que está cansada, machucada, e oferecer para ela a graça de Deus, a cura do Senhor. Porque exatamente é por isso que o autor está dizendo: cuidem que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Cuidem. Isso é dentro de casa. Isso é lá no seu grupo de discipulado. Irmãos, cuida para que não surja essa raiz de amargura. E se surgir, irmão, arranca. Trata isso já. Não deixa o tempo passar, porque senão já vai alastrar. Arranca. Porque essa amargura contamina. O desânimo contamina. Quantas vezes talvez você chegou num grupo de pessoas animado, mas aí tinha um desanimado, que aí desanimou outro, desanimou outro, desanimou outro. E todo mundo desanimou. Talvez você cresceu na igreja com aquele grupo de amigos que te impulsionou por fé. Uau, e vocês cresceram em fé, vocês foram ali lapidados por Jesus, viveram coisas incríveis em Deus. Mas aí lá pelas tantas, um desanimou. E aí se desviou, e aí logo outro. Quando viu o grupo inteiro se desviou, saiu da igreja. Não quis mais saber de Jesus. Isso porque a amargura, isso porque esse veneno da incredulidade, irmãos, ele se alastra facilmente. Então a minha função e a sua função, irmãos, como filhos de Deus, é arrancarmos isso do meio de nós. Amém? Nossa função agora é abrir o nosso coração para a disciplina do Senhor. Arrancar essa erva daninha que pode estar crescendo dentro do nosso coração e do coração dos nossos irmãos. E por último, o que não fazer? Existe algo que nós não devemos fazer na nossa tribulação. Só que isso é cena para o próximo capítulo. Existe alguém que deu um exemplo muito mau para esses cristãos e para mim e para você. Essa pessoa experimentou a graça de Deus, mas caiu dela. Ela não trouxe paz. Ela não se fortaleceu. Ela fez tudo ao contrário. E ela é tida aqui como alguém que caiu da graça de Deus. Alguém que, depois a gente pode ver a história do povo de Israel, se tornou um povo inimigo do povo de Deus. Esse alguém é Esaú. Talvez você conheça a história, mas nós vamos tratar isso numa próxima oportunidade. O que não fazer? O que não fazer? E eu quero orar com você, irmãos. Nós estamos finalizando esta reunião. E se você puder, você pode se pôr em pé para a gente orar. Mas uma coisa que, talvez se você levar só isso daqui dessa manhã, já vale a pena. Se você está aqui, irmão, você participa de uma das maiores bênçãos que Deus tem para nós, a comunhão.
Isso porque Ele mesmo tem consigo Pai, Filho e Espírito Santo, uma plena comunhão, e Ele quis compartilhar isso para nós. Essa é uma das maiores bênçãos que nós podemos ganhar do Senhor. Exceto, claro, a salvação, vivermos com Ele. Mas já estamos experimentando das bênçãos de Deus. Então, escute, se você é nascido de novo, irmão, saiba que o sofrimento que você está passando serve para forjar o caráter de Jesus em você. Porque Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então Ele vai fazer com que as coisas colaborem para que você seja forjado ao caráter de Jesus. Manso, humilde, amoroso, bondoso, enfim. Deus vai agir, porque Ele é um pai. E Ele vai disciplinar você, porque você é filho. Então encare a dor que você está passando como uma disciplina de Deus, como algo que, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Forja isso no meu caráter, Jesus. Mas se você não é um nascido de novo, se você está aqui visitando a gente ou vendo a gente pela internet e não tem uma comunhão com Jesus, eu quero te dizer que Deus permite o sofrimento na sua vida, irmão, para te mostrar que esse mundo está estragado. Realmente, não há solução aqui possível para o nosso mundo e as coisas só vão piorar. É isso que Deus está te mostrando. Mas que existe uma esperança. Existe um propósito nisso. Existe uma luz nesse fim do túnel que você está vivendo. É Jesus. E é só nele que nós podemos ter vida plena. É só nele que nós podemos ter consolo em meio à nossa dor. É só em Jesus que nós podemos viver toda essa abundância. Eu convido você a entregar o seu coração em Jesus essa manhã. Porque enquanto você está sofrendo sem ser filho, você só está sofrendo. Mas a partir do momento que você é filho, Deus está forjando você. Deus está curando você. Deus está fortalecendo você. Deus está santificando você.